Também conhecida como Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano. Ocorreu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Essa é a professora Camila, professora de História do CIMOL, e ela vai nos explicar um pouco de como aconteceu a Revolução Farroupilha. Então, para a gente entender por que ocorreu a Guerra dos Farrapos, a gente tem que ver primeiro o contexto do Brasil nessa época. Então, politicamente, o Brasil estava passando pelo período regencial. O que caracterizava a política desse período? Ela era uma política bastante centralizadora. Quem controlava o cenário político era a elite cafeicultora e a política econômica deles era bastante voltada para o benefício desse grupo, né? No Rio Grande do Sul, nesse momento, a gente tem economicamente o desenvolvimento da pecuária, né? Então, a principal atividade econômica aqui no Sul era o charque. Então, o comércio interno de charque com o restante do Brasil. Só que o que acontecia é que as taxas alfandegárias sobre o charque importado eram muito baixas e o preço do sal importado aqui para o Rio Grande do Sul era muito alto, né, com as taxas de importação. Então acabava acontecendo que o charque gaúcho ele não tinha um preço competitivo no mercado. Então o movimento Farroupilha ele vai ser um movimento que, num primeiro momento, ele não vai ter um caráter separatista, ele vai ter essas reivindicações de mais autonomia para as províncias, principalmente a questão de menos impostos, condições para que o charque fosse mais competitivo no mercado, né? E aí depois, quando o movimento vê que não tem uma abertura para negociação com o governo, é que aí vai adquirir esse caráter mais separatista e mais republicano. A principal justificativa dessa revolução foi o conflito entre os liberais, que defendiam um modelo de Estado com maior economia às províncias e um modelo imposto pela Constituição de 1824. As principais causas da Revolução Farroupilha foram o alto preço cobrado pelo charque, pelo couro e por importantes produtos da economia do Rio Grande do Sul. O nome farrapos foi utilizado para designar os grupos liberais de ideias exaltadas. O nome também foi dado pelas roupas que eles usavam. Os maragatos e os chimangos foram duas frentes de combate que ocasionaram a Revolução Farroupilha. Os maragatos usavam lenços vermelhos e os chimangos usavam lenços brancos. A Guerra dos Farrapos ela vai ter dois momentos, então tem que levar em consideração também a questão do governo central na época. Então, nos primeiros 5 anos, a gente tem o governo regencial. Então, vai ser realmente um embate mais duro, vai ser realmente assim, um cenário de guerra e de tentativa assim, de isolar o Rio Grande do Sul, as fronteiras do Rio Grande do Sul com os outros estados, com outros países, né, para que não tivesse nenhum tipo de comércio. Também são fechados os portos. Então, o Rio Grande do Sul fica isolado. E aí, nos últimos 5 anos, a gente vai ter uma mudança que vai ser a coroação do Dom Pedro II. E aí isso vai mudar um pouco a atitude do governo em relação ao conflito. No final do conflito, Dom Pedro II manda para o Rio Grande do Sul o Duque de Caxias. E aí o Duque de Caxias ele vai iniciar a negociação com os farrapos. O governo então vai oferecer a anistia, o perdão aos rebeldes e vai então ter essa proposta de trégua, porque o interesse do governo era que os militares gaúchos pudessem ajudar no conflito com a região da Cisplatina, com os interesses que o Estado brasileiro tinha na região da Cisplatina. Vai ser assinado então no final da guerra o acordo de Poncho Verde, e nesse acordo então o governo ele vai conceder
na paz de Concho Verde, vai conceder para os farrapos a anistia, o perdão, vai pagar as dívidas dos farrapos e também atender às primeiras reivindicações de baixar os impostos, as taxas, aumentar as taxas alfandegárias para o charque importado, né? Então, o que a gente pode dizer do final desse conflito, depois de longos 10 anos, é que a vitória militar, ela foi do Império, foi do Estado brasileiro, mas a vitória política foi dos farrapos, porque no final eles acabaram sendo atendidos nas suas reivindicações iniciais. Luta e Glória de 35. No dia 20 de setembro, o Rio Grande se levantou contra as injustiças do Império, que não os levava a sério, e a batalha começou. Centralizavam o poder em São Paulo e Rio de Janeiro. Chegaram a dizer até que quem produzia café teriam que ser os primeiros. Nosso principal produto, o charque, era desprezado. As altas taxas de impostos, desprezíveis a contragosto, não se sentiram explorados. Com a 9 pires na frente e também Gomes Jardim, o sangue corria indo nas veias, formou-se grande peleia para a injustiça ter fim. No ano seguinte, Antônio Neto anunciou: o Rio Grande nos pertence, e a República Rio-Grandense, com luta e brio, se formou. O Rio Grande também queria escolher seus donatários. A luta durou 10 anos e os poderosos tiranos sucumbiram no Senado. Bento Gonçalves, Canabarra, Guaribaldi, Lucas Oliveiras e outros se destacaram, com amores mesmo brilharam, nesta luta além fronteiras. Caxias apaziguou, depois que o imperador Dom Pedro se convenceu e o poder central entendeu que o Rio Grande tinha valor. Quanto sangue derramado nesta sangrenta trilha, reivindicando direitos, derrubando preconceitos, grita o gaúcho orgulhoso, neste rincão majestoso, salve os heróis Farroupilha. Este texto é de Sebastião Jurandir César. Muito obrigada. O governo imperial nomeou o general Luiz Alves de Lima e Silva para comandar as forças imperiais. Duque de Caxias contava com um exército de 12.000 homens, enquanto o exército farroupilha estava reduzido a 1.000 combatentes. A guerra terminou dia 1º de maio de 1845. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.